Olá, estamos aqui mais uma vez para um momento de estudo da palavra. Nosso desejo é que esse momento marque a sua vida de uma maneira toda especial. Afinal, o que a gente está estudando aqui não é não são nossas ideias, não é o nosso conhecimento, mas é a palavra, né? Daquele que é a palavra, Jesus, que é o Verbo. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Senhor, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de ter acesso à Bíblia e acesso à Tua presença na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se interessa por cada um de nós. Nesse momento, abençoa cada pessoa que está acessando esse vídeo agora, nesse momento ao vivo ou em qualquer outro momento, que o Senhor fale aos corações de cada pessoa. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos especialmente a colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Dá paz, serenidade, acalma esse mundo tão turbulento, Senhor. Muito obrigada, porque podemos deixar contigo as nossas preocupações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar, o nosso estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e hoje a gente vai do versículo 1 ao 4. Embora sejam poucos versículos, é um texto extremamente profundo, com muita coisa para a gente aprender, muitas lições para a gente tirar para as nossas vidas hoje, né? É um texto que fala sobre a questão da oração, né? Um texto que ele remonta aqui dois pontos principais, que é o pedido de um discípulo e o padrão de oração ensinado por Jesus. Eu vou ler o texto para que a gente possa contextualizar realmente aqui e posteriormente a gente faz o estudo, sobre versículo por versículo. E o texto diz o seguinte, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. É um texto, como eu falei, curto, mas que a gente pode tirar muitas lições daqui. Eu queria começar pontuando o seguinte. Algo que é exclusivo aqui do Evangelho de Lucas, a menção que ele faz, a questão dos discípulos eles já terem aprendido a orar com João, né? João aqui no caso é João Batista, tá? Mas ele vai dizer bem claramente aqui: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então, assim, há a ideia de que esses discípulos eles já sabiam orar, até porque o povo judeu, a gente sabe, né? Historicamente eles têm um tempo de oração muito grande durante o dia, porque assim, em tudo era feita oração, né? Era feita oração. Faz parte do rito deles. Da cultura deles. Então eles oravam quando as coisas iam bem, eles oravam quando tinham dificuldade, oravam de manhã, à noite, antes das refeições. Então eles tinham de fato o costume de orar, né? E a gente vê isso inclusive no livro de Salmos, né? Um lugar onde a gente pode ver muito assim a conversa, né? A interação deles com Deus, né? Falando com Deus diretamente. Então, é algo que a gente, de princípio, a gente já tira daqui. Mas uma coisa também que me chama a atenção nesse texto é que, primeiramente, eles pedem para fazer alguma coisa porque eles observam o que Jesus estava fazendo. Então, não é algo só que eles querem aprender de cabeça ou que eles gostariam de fazer, mas eles viram o mestre fazendo. Então, outra coisa que a gente pode tirar aqui já desse primeiro versículo, né, do começo, diz que Jesus ele estava orando primeiro. Então eles viram e pediram para orar como Jesus fazia. Então a gente entende também que esse texto ele fala de certa forma de discipulado também, né? Porque ele fala sobre João, eles aprenderam com João, depois eles estão aprendendo com Jesus. E é outra coisa também que era característica daquele povo, era essa ideia de mestre e discípulo, né? Eles sempre tinham isso, mesmo antes de Jesus, eles tinham esse comportamento de ter um aprendiz e ter alguém que tinha um conhecimento a ensinar. E isso aí realmente fazia parte da cultura deles. E aí eles pedem a Jesus, Jesus já estava pronto para ensinar. Só que o que eu
lendo o texto, eu consigo imaginar, é que Jesus estava esperando realmente um passo deles nessa direção, né? Uma solicitação deles de que, mestre, nos ensine a orar. Embora Jesus pudesse ter tomado a iniciativa e ter feito isso, ele aguardou, né, que os discípulos assim fizessem. Na realidade, Jesus, na sua didática perfeita, Isso. Né, ele estava dando aula o tempo todo. E a aula mais importante é que ele estava vivendo as coisas. Então, os discípulos já tinham visto muitas vezes como a oração era uma coisa da rotina. E é interessante que Jesus aqui, ele está como filho, mas Jesus é o próprio Deus, né, que vem. Sim. E aí, como Deus está desenhando para a gente, então Jesus vem. Ele estava orando. E naquele momento, aí vai a coisa do crescendo, o aluno que vai construindo o seu conhecimento. E aí, de repente, fez, Senhor, então ensina, como é que faz mesmo isso, né? Os discípulos perguntam muitas vezes, muitas coisas. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não perceberam. Então, nesse momento, Senhor, ensina-nos a orar. E também outro ponto interessante, né, que alguns, inclusive, chamam o livro de Lucas de o Evangelho da Oração, né, porque ele fala muito sobre a oração e a importância da oração. Mas a gente vê aqui, continuando, também a gente pode tirar de lição, é que isso realmente fazia parte da vida de Jesus. Embora houvessem mestres daquela época, né, que faziam as orações, enfim, mas Jesus ele tinha uma vida de oração que era diferente, né? Embora muitos daqueles mestres, né, nas sinagogas eles orassem, eles não tinham esse tipo de oração que Jesus tinha, de uma certa intimidade, de uma vida de fato de oração. Em tudo que Jesus fazia, mesmo ele sendo Deus, ele falava com o Pai e assim, né, pedia ali sua... Ele vinha mostrando que essa relação de oração não era simplesmente uma coisa do costume. Isso. E aí, quando você estava lembrando no Antigo Testamento, a gente tem vários exemplos, eu lembrei de Daniel, né? Uhum. E aí, Jesus, então, vem, não é só cumprir o que a lei diz. Você tem que orar naquela hora, você tem que... Não, mas é muito mais do que isso. É o desejo. O desejo de estar em oração. Uma relação, né? Uma conversa de intimidade. Inclusive, a gente vê mais à frente, né, no próprio Getsemane, quando Jesus chama eles para orar, eles dormem. Né? Porque, assim, há, de fato, a necessidade de que essa oração seja um desejo do nosso coração de estar em contato com Deus, né? Conversando com Deus. Se for simplesmente para cumprir uma tabela, uma obrigação que a gente tenha durante o dia, inevitavelmente a gente vai ou cair no sono ou vai desistir de orar. Porque não é algo que, de fato, nos agrade. Então, assim, eu acho também que, através do que a gente lê no texto e do que Jesus mostra aqui aos discípulos, ele queria passar essa ideia de que deve haver realmente um desejo dessa comunhão, não simplesmente fazer por fazer. E aí a gente entra propriamente dito na oração, né? E aí Lucas, o texto de Lucas aqui, ele vai dizer que, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. A gente vê essa importância aqui de mostrar, como a gente falou, que é da vontade de Deus. Né? O reino é dele. Né? Deixa bem claro que assim, a vontade dele é que precisa ser feita. Né? Então a gente começa a oração antes de qualquer coisa, né? Diferente do que a gente normalmente faz, geralmente a gente começa ali a oração com uma lista de pedidos. Né? Geralmente abre aquele leque de desejos que a gente tem, mas... Jesus ele nos ensina a princípio isso, né? Que a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa pedir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, independente do que a gente venha colocar diante de Deus depois, né? Porque Deus sabe das nossas necessidades. Tem uma coisa bem interessante que é bem peculiar de Lucas. Mateus, quando ele traz a oração, que a gente já acostumou a chamar a oração do Pai Nosso, né? Sim. Então, Mateus, ele começa, Pai Nosso que estás no céu. Lucas, ele traz a coisa para proximidade. Ele coloca Pai,
santificado seja. Ele não usa essa coisa, está no céu, então aquele Pai Nosso, é o mundo todo, está lá no céu. Meio distante, né? Ele traz, né, para essa relação. Gente, a relação de pai e filho é relação de intimidade. E é esse princípio que vem nessa parte do Evangelho que Lucas escreve. Pai, santificado seja o teu nome. Esse Pai Santo é o meu Pai, a quem eu tenho acesso, a quem eu posso pedir, eu posso abrir meu coração, com quem eu posso ter intimidade para conversar. Então, esse é um detalhe bem importante. Exatamente. E também, continuando, né, a gente vê a questão da gente se preocupar, né, com as necessidades do nosso dia, né, a cada dia cabe o seu mal. O versículo 3 vai dizer: o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, dá-nos de dia em dia. Ou seja, é uma oração que faz sentido com o momento em que a gente está vivendo, né? Não olha muito para o futuro, porque não que a gente não se preocupe com as coisas que vão acontecer depois, mas a ideia inicial é que a gente já colocou o nosso futuro nas mãos de Deus. Então a gente descansa e pede ao Pai simplesmente aquilo que a gente precisa para o dia, né? Porque Ele conhece o nosso futuro. Assim, pelo menos a gente pensa, a gente acredita, né, que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que o futuro a Ele pertence. Então, a oração também nos ensina isso, a tirar o peso que a gente muitas vezes coloca no futuro, né? É o que traz hoje um mal, por exemplo, que a gente encontra fortemente na sociedade, que é a ansiedade, né? O excesso de preocupação com as coisas que hão de vir, né? Então, a oração aqui que Jesus ensina aos seus discípulos, nos ensina hoje também a olharmos simplesmente para o nosso dia de hoje, as dificuldades de hoje, passarmos por isso e termos a certeza de que o futuro está nas mãos do Senhor, né? É algo também que nos conforta hoje, não só os discípulos ali naquele momento, né? O abrir-se, né, para colocar a nossa necessidade, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus já pontua essa preocupação aqui. Não vos preocupeis com o que vai comer, com o que vai vestir. Mas essa é uma necessidade básica do ser humano. E aí, então, Jesus está trazendo aqui, peça, coloque isso, não negue isso, porque isso é da sua realidade. Exatamente. E também o fato de que se a gente é chamado a pedir diariamente, a gente entende que isso faz parte do processo de educação cristã que é contínua, né? Então, assim, a ideia é buscar ao Pai diariamente, né? Também tem esse lado, né? Não só a questão da gente se preocupar com o dia de hoje, mas a gente ter a certeza de que amanhã a gente de novo estará diante de Deus, colocando as nossas dificuldades, agradecendo por aquilo que aconteceu em nossas vidas, mas isso é um processo contínuo de aprendizagem. Assim como eu falei no começo sobre a questão do mestre e do discípulo, né, isso vai também em relação à nossa relação com Deus. Faz parte desse processo a gente ter essa comunhão e intimidade diária com Ele. É por isso que o texto fala que dá-nos de dia em dia. É de dia em dia, é todo dia que a gente precisa fazer essa oração. Né? Se a gente entende que é de dia em dia, quer dizer que amanhã eu preciso fazer de novo essa oração. Não dessa forma, né? Porque isso aqui não é um script, não é um roteiro. É mais uma direção, né? Para que a gente tenha a ordem das coisas. Primeiro, que seja a vontade de Deus. Segundo, que Ele supra as nossas necessidades, né? E aí o quarto, que o versículo 4 vai dizer: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. E aí aqui é uma condição, uma condição para isso, né? O pedido do perdão vem com a condicional de que nos perdoa porque nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? A quem nos deve, aqui no caso do texto de Lucas. Então há uma condicional aqui de que eu preciso realmente exercer o perdão para que eu receba o perdão, né? Não é simplesmente pedir que Deus nos perdoe e a gente continuar agindo de qualquer maneira. E aí está acessível, né, para a ação de Deus na nossa vida, porque esse movimento de perdoar ao outro, né, é também resultado da ação de Deus, né? Quando a gente tem o alívio, e aí como aqui é uma relação diária, então, Senhor, me ajuda. E aí não adianta eu querer receber o perdão, mas ao mesmo tempo não partilhar disso. Exatamente. Então, é exatamente esse o princípio aí do que eu dou, o que eu recebo.
Exatamente. E aí são 3 pontos, né, que a gente vê aqui. Primeiro, a vontade de Deus, que ela seja feita. Segundo, a necessidade diária da gente, e que a gente precisa ter essa comunhão com Deus diariamente. E terceiro, a questão dos pecados, né, que a gente precisa diariamente estar pedindo também o perdão, porque a gente peca às vezes, como a própria palavra nos diz, mesmo sem perceber. Às vezes a gente peca contra Deus e a gente tem que estar diariamente pedindo para que as misericórdias dele, como se renovam toda manhã, que elas caiam sobre a nossa vida também, que o Senhor nos perdoe. E continuando, o pedido de não nos deixe cair em tentação, porque sim, estamos todos suscetíveis à queda, né, ao erro, e a gente precisa realmente pedir para que Deus nos proteja disso também, para que a gente seja alcançado por alguma coisa e acabe tropeçando, né? A gente, ninguém assim, está, como é que eu posso dizer, está fora do perigo de cair, né, em tentação. Isento da tentação. Isento da tentação. A gente tem a possibilidade com Jesus de vencer a tentação, de não cair, que é exatamente essa expressão de eu quero estar sempre segura pelo Senhor para que Ele me ajude a não cair, porque a tentação vem, né? Exatamente. E aí o pedir perdão, não precisa a gente ficar pecando o mesmo pecado todo dia, né? Já pecou, já se arrependeu, então vamos para frente, muda de nível. Exatamente, né? Porque também não adianta, né? A gente está cometendo realmente o mesmo erro e pedindo a Deus para nos perdoar, porque com Deus também não se brinca, né? A gente não vai estar brincando com Deus fazendo isso. O arrependimento verdadeiro, né? Essa perícope, né, esse pedaço do texto que a gente está lendo aqui, ele diz respeito também a essa questão do pedido de oração, porque, como a gente falou no começo, era costume naquela época ter ali um roteiro de uma oração. Então, as orações que eram feitas de forma pública e tal, elas tinham um roteiro já estabelecido. É como se fosse algo que era lido mesmo, de ponta a ponta. Mas aqui a gente vê, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente pode olhar, é que Jesus, na verdade, como eu falei, ele está ensinando um passo a passo, mas isso não é uma oração para ser feita da forma exatamente vírgula a vírgula como está aqui, mas é um direcionamento para que a gente possa aprender a orar como deve ser, né? E é isso também que Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquele momento. Não é mais uma oração que eles aprenderiam com qualquer rabino daquela época, mas é uma oração de quem realmente tem intimidade e comunhão e deseja fazer a vontade de Deus acima de tudo. Então, é algo que ensinava a eles naquela época e que nos ensina ainda hoje. É sempre bom a gente olhar essa ordem de prioridade. São os princípios da oração, né? E não as palavras. Perfeito. Que aí as palavras vão brotar, que é uma conversa, a oração parte do princípio de que é uma conversa, onde a gente fala e onde a gente para ouvir Deus falando com a gente. E não simplesmente palavras que vão ser repetidas. Exatamente. E como eu disse, há uma hierarquia nisso aqui, né? Então a gente entende, como eu falei, a questão do santificar o nome do Pai e que a vontade dele seja feita, que o reino dele se estabeleça aqui assim como é nos céus, a vontade dele seja cumprida de forma plena, né? A questão do perdão dos nossos pecados e a questão também de nos ajudar a não cairmos em tentação. Então há uma ordem realmente no que é pedido aqui, uma ordem de prioridade, né? E dessa lição, acho que o que a gente pode tirar para a vida da gente, voltando ao começo do que a gente leu, é pensar no exemplo de Jesus, né? Os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a eles a orar, porque eles viram Jesus orando. Então, o que a gente pode levar para as nossas vidas será que a gente é um exemplo como Jesus foi naquela época, como cristão, pensando como cristão? As pessoas olham para a gente e veem a gente orando, a gente tendo intimidade com Deus, a gente dá esse exemplo em casa e fora de casa mesmo, ou a gente faz aquelas orações rápidas, como uma leitura realmente de um roteirozinho, né? A gente tem esse tempo de comunhão, a gente faz como Jesus ensinou, se tranca nos nossos quartos e ora, e realmente tem um tempo bom, proveitoso com Deus. Eu acho que essa é uma das primeiras lições que a gente pode tirar daqui. Segundo, a importância de, assim como Jesus ensinou, a gente também passar isso aí para quem caminha junto com a gente, né? Como eu falei, é um processo de discipulado, é uma caminhada cristã. Então a oração faz parte do nosso crescimento.
né? Faz parte a gente orar uns com os outros, uns pelos outros. É importante a gente ter esse tempo de oração com os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte da caminhada junto com a gente, né? Assim como Jesus fez com seus discípulos, que a gente possa também exercer essa questão não só do ensino, mas da oração compartilhada mesmo, né? Ouvindo as necessidades do outro, intercedendo, né? Nos alegrando com as conquistas, né? Com aquilo que Deus fez na vida e vendo o agir de Deus, que eu acho que é uma das coisas que na oração me alegra muito sempre que eu oro com alguém, é ver o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, porque você vê realmente o agir de Deus, né? Às vezes a gente não percebe na nossa vida, a gente é abençoado diariamente, né? A gente não conseguiria contar a quantidade de vezes que Deus nos abençoou, mas no relato da oração dos outros a gente consegue ver o agir de Deus de forma mais clara, talvez porque não é com a gente, né? A gente, de certa forma, tende a banalizar algumas coisas. E aí, essa importância de estarmos afinados com a vontade de Deus realmente e fazendo a sua vontade aqui. Então, essa é uma lição que a gente pode levar também para as nossas vidas. Amém. Que essa seja uma palavra vivida, experimentada, que cada um possa experimentar, né, essa conversa, essa intimidade de abrir seu coração e de se colocar como alvo da direção, da graça, especialmente do amor de Deus expresso na vinda de Jesus, que veio para nos ajudar, transformar a nossa vida, né? A gente passa a vencer a tentação na medida que a gente experimenta a salvação em Jesus Cristo, né? Então vamos encerrar orando, né? Agradecendo a Deus esse privilégio. Vou pedir a você que ore, Jorginho. Orar. Santo Deus e misericordioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa lição que nós aprendemos. Sei que diretamente de Ti, Pai, aquilo que Tu tem para nos ensinar através das palavras, Senhor. E que a gente possa realmente colocar esse ensinamento no nosso coração. A importância da oração na nossa caminhada, na nossa vida cristã, seja particular, seja em nossa família, seja em nossa comunidade, né? Que a gente possa transmitir para as outras pessoas também a importância que a oração tem em nossas vidas, a importância de estarmos em comunhão com Deus, para sabermos qual é a sua vontade e podermos caminhar diante dela, né? De acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a termos não só esse tempo de oração como uma obrigação, mas que a gente entenda qual é o privilégio, Senhor, de estarmos diante de Ti hoje, algo que nós tínhamos perdido e que através de Jesus nós conquistamos, né? Com a morte de Jesus na cruz, nós tivemos acesso novamente e falar diretamente com Deus. Então que a gente entenda que isso não é só algo que a gente tem a possibilidade de fazer, mas de fato é um privilégio para as nossas vidas e que nós devemos aproveitar sempre e estarmos diante de Deus, colocando as nossas dificuldades, aquilo que nós somos gratos porque nós recebemos do Pai, e que a gente possa realmente fazer da nossa vida uma vida de oração e comunhão com Deus. Abençoa cada um, Senhor, que esteve aqui presente conosco nesse momento e que também possa ter sido abençoado ricamente, que suas famílias também recebam através daquilo que ouviram aqui ensinamentos, Senhor, que também possam desfrutar das bênçãos que fluem, Senhor, dos momentos que temos diante de Ti, aprendendo, ouvindo mais sobre Ti e sobre a Tua vontade. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até o próximo encontro. Você pode acessar o site da Igreja Batista da Capunga, se informar das atividades, das programações. Temos outras mensagens, outros estudos. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos de volta aqui, sempre aos domingos pela manhã, às 8 horas, a gente está colocando um novo estudo ainda no Evangelho segundo Lucas. Até mais. Deus abençoe. Até mais.